Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa audiência pública do terceiro quadrimestre para apresentar os dados do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Léo vai fazer essa apresentação posteriormente. Então, eu sou o Marcos, vou apresentar os dados da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste. Bom, essa audiência pública tem a fundamentação legal na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que nos meses de maio, setembro e fevereiro seja realizada nessa audiência para demonstrar o cumprimento das metas fiscais, e o Tribunal de Contas também emite instrução normativa que nos obriga, a realizar essa audiência pública. Aqui nós gostaríamos de salientar que é o terceiro quadrimestre de 2024, então ele ainda se tratava do mandato da antiga gestora, Helena Bertocco. Então, tudo que for falado aqui refere-se à execução orçamentária do final do mandato dela. Respondendo, juntamente com ela, a Andréia, até o mês de setembro, e eu assumi a responsabilidade pela Prefeitura de outubro, novembro e dezembro. Bom, tratar um pouco das receitas e despesas do fundo da Prefeitura, exceto o Fundo de Previdência. A Prefeitura, a receita prevista era de R$ 131 milhões, ela foi atualizada para 147 milhões, isso são os excessos de arrecadações, mas nós arrecadamos 125, a expectativa de excesso não se realizou, nós terminamos o ano arrecadando 125 milhões. A despesa inicial ela foi de 127 milhões, ela é um pouco mais baixa que a receita prevista, porque nós temos que cobrir as despesas da Câmara Municipal. Foi atualizada a 156 milhões e foi empenhada 127, liquidada 115 milhões e paga 114 milhões. Fazendo um balanço orçamentário em relação às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas, nós temos R$ 125.635.950,40 arrecadado e R$ 127.881.078,46 empenhado. Então, isso dá um déficit no exercício de R$ 2.245.128,06. Superávit financeiro vindo de exercícios anteriores para abertura de créditos era de R$ 12.729.273,04. A receita corrente líquida do município é um exercício móvel, ele sempre vai mudando mês a mês, mas aqui a gente pega os 12 meses, então de janeiro a dezembro de 2024, fechou em R$ 119.044.009,59. Nós temos o cumprimento do índice de pessoal do município. O entendimento da legislação é que o município não possa gastar muito com pessoal, com folha de pagamento, senão, obviamente, não sobra recursos para que o município possa atender a população. Então, a RCL, a Receita Corrente Líquida, ajustada para calcular esse índice de pessoal, é de R$ 112.054.097,59. Disso, o município gastou R$ 50.425.465,31 em gastos com pessoal. Isso dá um índice de 45%. Então, fechou o mandato com um índice bacana, ok, dentro dos limites. O limite de alerta seria 48,60, que é quando começam a apontar que o município está gastando demais. O limite máximo é de 54%. Então, ainda tem aí uma gordurinha, está um índice bacana para o município. A dívida consolidada líquida do município, ela também é calculada em relação à receita corrente líquida, que sofre alguns ajustes para isso. Então, o ajuste ficou em R$ 113.644.009,59. A dívida consolidada líquida, que considera a dívida e a disponibilidade de caixa para cobrir, ficou líquido em R$ 2.726.000
827,87, 2,40% da receita corrente líquida. O limite definido em resolução do Senado é de até 120% da RCL. Operação de crédito, nós não fizemos nenhuma contratação de operação de crédito no exercício de 2024. Despesas de capital, investimentos R$ 19.871.871,14. Amortizações R$ 4.480.832,45. Essas amortizações são as dívidas, né, da Prefeitura, pagamento de dívidas entram ali. Então, total de despesa de capital, R$ 24.352.703,59. Restos a pagar do Executivo. Restos a pagar processados, as despesas já liquidadas. Inscritos de exercícios anteriores trouxeram R$ 4.179.351,44. Pagos no exercício, R$ 4.040.683,12. Total de restos a pagar processados que ficaram, R$ 138.668,32. Restos a pagar não processados, não liquidados, inscritos de exercícios anteriores trouxeram R$ 8.626.564,20. Pagos no exercício, R$ 5.099.000. Cancelados, R$ 2.368.000. E restos a pagar que restaram, R$ 1.158.909,11. Total de restos processados e não processados que ficaram, R$ 1.297.577,43. Bom, despesas com educação. Nós sabemos que a Constituição ela determina que o município gaste 25%, né, da sua receita tributária, basicamente, né, mas entram algumas outras, em educação. Então, o valor exigido, de acordo com a receita do município, seria de R$ 20.983.166,40. O aplicado foi de R$ 21.441.653,65, que dá um percentual de 25,55%. Então, o limite mínimo constitucional em educação foi cumprido. O Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Profissional do Magistério, o exigido é que se aplique, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb em folha de remuneração do magistério, dos professores. Então, o exigido do que veio do Fundeb seria R$ 13.129.307,32. O município aplicou em folha R$ 13.842.942,11, um índice de 73,8. Das receitas do Fundeb, 18.756.000 foram que entrou no exercício. Nós trouxemos um superávit de 3.805.000. Né, esse superávit já foi maior, né, teve bastante discussão em relação à sobra de recursos do Fundeb, mas no exercício de 2024 nós abrimos todo o superávit e consumimos. Então, o total de recursos do exercício mais o superávit foi de R$ 22.561.699,20. As despesas do Fundeb em remuneração do magistério foi de R$ 17.445.799,13. Ela tem uma diferença em relação àqueles 13 milhões que eu disse que aplicou anteriormente, porque aqui é a aplicação total em remuneração, 17 milhões. Então, ela considera tanto o que foi aplicado do exercício, quanto o que foi aplicado daquele recurso de superávit. Basicamente, o superávit praticamente inteiro foi aplicado em remuneração. E o superávit ele não conta no índice do Fundeb, porque ele é recurso de exercício anterior. Então, 17 milhões aplicado em folha e outras despesas, que são as despesas, né, de manutenção do ensino, 5.009.000, totalizando R$ 22.455.650,20 de despesa no Fundeb. As despesas totais da educação, orçamento da educação. A despesa orçada foi de R$ 46.344.000, atualizada para R$ 45.117.
A empenhada foi de 36.540.000, a despesa liquidada 34.604, a despesa paga 34.183.000. Bom, agora nós mantemos aqui o nosso fundo de previdência municipal, também tem uma contabilidade própria, um orçamento próprio. Sobre o fundo de previdência, foi orçado em R$ 12.844.880. As receitas arrecadadas foram de R$ 13.145.427,19. Despesas empenhadas foram de R$ 12.181.634,59. Então, o fundo fechou com um superávit entre arrecadado e empenhado de R$ 963.792,60. O saldo financeiro existente em conta bancária e investimentos do Fundo de Previdência no fim do ano foi de R$ 16.882.213,06. Os recursos do fundo eles estão em fundos de investimento, praticamente, e também tem alguns em títulos de renda fixa, aplicados no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Sicredi e no Sicob. Então, esse é o saldo estritamente financeiro, o que realmente tem de dinheiro, ficou de dinheiro no fundo em 31/12. A audiência pública da saúde no terceiro quadrimestre. A saúde, assim como a educação, nós temos um mínimo constitucional a ser cumprido, que é de 15%. Então, da receita de impostos e transferências que vem, foram 79.733.000. Disso, a gente teria que cumprir 15%, seriam 11.959.000. O município aplicou R$ 18.480.415,81, 6.520.000 acima do mínimo, o que dá um percentual de 23,18%. A saúde, né, é muito difícil você manter a saúde só com os 15%. Então, é natural que os municípios, né, principalmente os pequenos municípios, né, que não tem uma estrutura muito grande, aplique mais. Se você pegar a média da região, os nossos municípios da AME-Rios, todos são mais do que 15%, porque realmente não dá para você manter a saúde somente gastando os 15%. Receitas de transferências para a saúde que não são calculadas, né, não são computadas no mínimo constitucional, porque o mínimo constitucional é entendido que tem que ser os gastos do município. Isso aqui advém de outros locais. Repasse federal, 12.076.000, repasse estadual, 3.508.000, outras receitas, 312.000. Então, total de receitas adicionais que não são calculadas no mínimo constitucional, R$ 15.897.206,17. As despesas não computadas no mínimo, atenção básica, 6.941.000, assistência hospitalar e ambulatorial, 4.620.000, suporte profilático e terapêutico, 8.189.000, vigilância sanitária, 44.000, vigilância epidemiológica, 81.000. Total de despesas não computadas no mínimo, 19.877.000. Se fizer um balanço entre o que foi recebido e não computado no mínimo e o que foi empenhado, nós temos 15.897.000 recebido e despesas empenhadas 19.877.000, o que dá um déficit de R$ 3.980.311,78. Bom, despesa total da saúde, orçamento da saúde. A orçada era de 31.733.000, foi atualizado a 47.687.000. Empenhado total 38.357.000, liquidado 38.015.000 e pago 37.664.000. Bom, aqui estão as despesas por elemento totais da saúde.
Então, como eu disse, é muito difícil só os 15% da conta da saúde. Se nós pegarmos ali a folha de pagamento, 14 milhões, e as contribuições sobre a folha, mais 2, nós temos ali 16 milhões e 700 mil só de folha de pagamento. Então, os 15%, que o mínimo seria 11 milhões, não paga nem a folha da saúde. Então, por isso que os municípios precisam, né, gastar um pouco mais. Então, folha de pagamento, 14 milhões, contribuições sobre folha, 2 milhões e meio, indenizações e restituições trabalhistas, 23 mil, consórcio público, 4 milhões e 79 mil, aqui no consórcio ele é pesado, porque nós temos o CISA em Umuarama, nós temos o SAMU, nós temos um consórcio de medicamento que o município participa. Diárias, 68 mil, material de consumo, 3 milhões 537 mil, material para distribuição gratuita, 217 mil, serviços pessoa física, 387 mil, serviços PJ, 9 milhões 685 mil. Também um gasto pesado, mas tem os gastos com os plantonistas de hospitais, tem raio-x, né, muito serviço PJ que é prestado no município, então acaba ficando um gasto alto. Serviços de TI, 35 mil, equipamentos e material permanente, 1.206 e obras e instalações, 2.369, fecham os 38 milhões empenhados na saúde. Bom, aqui nós adicionamos assistência social. A despesa orçada da assistência social foi de 5.207, a despesa atualizada 5.499.000. Disso foi empenhado 3.778.000, a despesa liquidada foi de 3.570 e a despesa paga 3.537. Orçamento gasto com criança e adolescente. A dotação inicial era de 672 mil, foi atualizado a 1.025.000 e disso foi empenhado 757 mil, liquidado 753 mil e pago 751 mil. Bom, essa foi a apresentação dos dados do Executivo no terceiro quadrimestre, que encerra, né, o exercício financeiro de 2024. Então, fica aberto aí, né, eventuais dúvidas. Se não tivermos os dados aqui, né, as portas da contabilidade municipal ficam abertas a todos.